Aleluia, estamos retornando aos poucos. Esperar o Leon e a Dani aparecer aí, a gente já vai chamar eles. Tomando para a nossa segunda parte aqui da live de hoje. Está uma bênção, né, irmãos? A gente está sendo extremamente confrontado, edificado, e esse é o processo. Confrontamento, a gente entender o que Deus espera de nós, que a palavra dele diz a nosso respeito. Dá um oi aí, Leon. Leon e Dani, deem um oi para nós, aí a gente vai retomar. Tá uma bênção, eu já encaminhei ali para salvar, eu creio que vai dar tudo certinho. Só estou esperando eles chegarem aqui para a gente retomar. Fiquem conosco aí, compartilhem, irmãos. Ainda Deus tem mais alguma coisa para nos entregar hoje. Eu creio assim. A expectativa é grande. Agradeço nossos irmãos que estão conosco aí. Deixa eu procurar eles aqui, ver se eu acho eles já entraram. Aqui. Os aguardando, eles já estão retomando. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vai, Deus. Vai. Segue nessa tua força. Essa aí, a mulher tá chegando, hein? Aproveitou a gente não pausa podia terminar. para fazer o A gente não lanchinho. podia terminar. Deixa eu só falar rapidinho. Tudo que tu tá falando, assim, mas é que eu queria muito compartilhar. Tá, barulho. Isso. Não ouvi. Isso. Tá me ouvindo? Agora eu tô. O microfone tá aqui. Não, isso que tudo que tu tá falando, para mim sempre remonta ao primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, sabe? Isso os nossos conceitos, os conceitos que nós temos, de tudo que tu falou da masculinidade, do termo macho, né? A cultura enxovalhou isso, né? Nós nos acostumamos com a cultura. Nós aprendemos na escola que tudo é hoje tudo é pejorativo. O termo macho é pejorativo, já remonta a alguém que é machista, alguém que é opressor, alguém que é um ditador, alguém, né? E a palavra Deus, como tu falou no início, Deus criou macho e fêmea, sabe? Isso não tem nada de pejorativo, isso é honra. Então os nossos conceitos estão invertidos, né? E a verdade é que a gente não cumpre o primeiro mandamento, eu acredito, para começar por aí. Mas o pessoal está ansioso para continuar ouvindo vocês aí. Deus abençoe. Então tá, seguinte, eu estava falando ali sobre nosso grande problema hoje é que tem muitas pessoas que não conhecem as escrituras, não conhecem mesmo, não conhecem. Eu estava falando para vocês que nós aqui na Marquentana nós temos um ministério de homens que foi iniciado justamente aí, Bernardo, quando o nosso pastor João, teu sogro aí, pai da Jerusa, ele fez um trabalho no SEAD sobre o Ministério de Homens e não deu outra semana, a gente já iniciou aqui na Marquentana e não parou mais, faz um tempão já. Trabalhando com os homens, era uma coisa que eu já vinha pensando, já vinha lendo bastante, recomendando livros para todos os homens que eu conheço. É que sei. Então, pensando muito sobre isso, e nós precisamos urgentemente, resgatar essa questão da masculinidade especialmente dentro das nossas igrejas. Nós temos hoje os caras, velho, eles cantam que nem a Ana Paula Valadão, meu. Eu fico doido com uma coisa dessa. Fazem boquinha e... Cara, tá louco. Se perderam os referenciais, não sei o que aconteceu com essa gente. Então, conversando com os homens aqui da igreja,
a gente viu assim como muitos dos homens não liam diariamente a Bíblia em casa. É literalmente o que aconteceu no tempo de Jeremias. E os caras perderam o livro dentro da casa do Senhor. O livro estava perdido da lei do Senhor dentro do templo, lá numa parede, lá, até que Ilquias achou. Nós tivemos a pandemia, estamos tendo essa pandemia, e eu fiquei vendo como isso nos fez lembrar das coisas mais essenciais. Para mim, eu já venho falando já há mais de anos sobre culto doméstico. O homem tem que ler a Bíblia todo ano, ler com a sua família, ler para os seus filhos. E está aqui a minha esposa. Isso não é uma coisa da boca para fora, isso é uma coisa que nós estamos vivendo. Eu ensinei a ler meus filhos a ler e escrever na Bíblia Sagrada. Lendo o livro da CPAD, aquele do Orlando Boyer, Os 20 Homens Extraordinários que Revolucionaram o Mundo. Heróis da Fé, lembra desse Heróis da Fé? E lá está a biografia da Susan Wesley. Ela ensinou os seus 13 filhos a ler e a escrever na Bíblia. Eu era solteiro. Quando eu li esse livro, eu era solteiro. Assim, quando eu casar, eu ter meus filhos, eu vou ensinar meus filhos a ler e a escrever, e eu vou ensinar eles a ler as Escrituras. E o primeiro verso que os dois leram foi: Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Então, assim, e nessa pandemia eu vi o pessoal indo para as timeline. Ai, agora eu reencontrei minha família. Como assim, cara? Eu ouvi gente assim, a saída, olha só, cara, a saída é começar a fazer culto doméstico. Assim, como assim começar a fazer culto doméstico? Ai, meu Deus, o cara tem que rir para não chorar. Ouça-me com atenção. Quem está escutando e está gostando, ouça isso aqui, ó. Há 4 coisas que Deus ordena que nós façamos diariamente em família, e que especialmente os homens, no nosso ministério de homens, eu mandei uma relação de como fazer um culto doméstico. E nesse culto doméstico há 4 coisas que Deus ordena que se faça diariamente em família. Primeira coisa, ler a Bíblia. Segunda coisa, conversar sobre a Bíblia. Terceira coisa, orar a Deus diariamente em família. E a quarta e última coisa, em família, que Deus ordena, é que nós cantemos ao seu nome, salmos de louvor a Ele. Aleluia. 20 minutos, 25 minutos dá para fazer um devocional. Tu lê um texto, fala sobre o texto, explica sobre o texto, ora ao Senhor e canta, porque culto tem que ter canção. Ah, eu sou muito ruim de música, mas eu canto a Jesus. Chamo meus filhos, minha mulher canta melhor, a minha filha canta melhor. Tem 4 coisas que Deus ordena. Isso aqui vai de brinde, ó. Na live de hoje vai de brinde aos homens. Um caminho aí para exercer a autoridade, o pastorado, porque a autoridade fala de pastorear. Pastorear é cuidar. O que é pastorear se não é cuidar, se não é orientar, se não é ajudar pessoas? Ser um pastor da família, ser um pastor do lar, é cuidar da espiritualidade, orar por eles. Isso vai te ajudar na relação com a tua esposa, no sentido de que eu duvido, se tu fosse fazer culto doméstico todos os dias, impor as mãos sobre os teus filhos, sobre a tua mulher, se tu vai ter cara de pau de xingar ela e depois botar a mãozinha na cabeça dela. Isso vai mortificar o teu pecado. Se tu tem problema com ira, com temperamento, no fazer culto doméstico, isso vai mortificar, porque tu não vai ter cara de botar a mão sobre a tua mulher, sobre a cabeça da tua esposa e ao mesmo tempo xingar ela. Porque Pedro diz que Deus não ouve a oração do homem que judia de uma mulher. Deus não ouve. Deus está de costa para ti. É maldito um homem que maltrata uma mulher. É maldito de Deus. Nem as orações ele escuta. Então, se nós voltarmos a fazer as coisas fundamentais, e aqui eu já dei uma dica para vocês: ler a Bíblia, falar sobre a passagem que leu, orar e cantar louvores ao Senhor. Pôr as mãos sobre os filhos, invocar o Senhor, sobre a esposa. Eu duvido que teu filho vai para URGS, vai para faculdade, vai para onde for,
Ele vai ser luz lá. Ele vai ser luz. Então, o grande problema é que a gente perdeu o terreno e a realidade é triste, a realidade é essa, mas a boa notícia é que o Senhor diz no livro de Abacuque, na ira, Ele lembra da misericórdia. É verdade. Momento de aflição, de escassez de Deus, Ele está disposto. Deus está disposto a levantar homens, famílias. E há muito tempo atrás eu li um livro do Wayne Gruden falando que famílias fortes e igrejas fortes. Famílias fortes e igrejas fortes. Aí é uma recomendação aí. Com certeza. Anotem aí, Wayne Gruden, famílias fortes e igrejas fortes. Então, quando nós temos famílias saudáveis, nós temos uma igreja saudável. Então, precisamos urgentemente, eu tenho aconselhado, incentivado, encorajado os homens a tomarem essa responsabilidade. Deus lhes deu autoridade. Então, você já pensou que teus filhos têm uma alma? O Jonathan Edwards já falava isso, teus filhos têm uma alma. E no dia final, Deus vai pedir conta da alma dos teus filhos. O pastor Pastores da Família, ele fala isso aí, né? Fala. Ele chama o cara na chincha. Então é a primeira coisa, com um pai de família, um pastor, um líder lá, com a autoridade do Senhor, ele tem essa responsabilidade de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Isso, nós temos escola bíblica, nós temos pastorado, nós temos tudo isso. Mas a responsabilidade última e final é da família, e especialmente do marido. Quem deve liderar a família, o culto doméstico, é o homem. Ah, mas eu sou mãe solteira, então tu tu assume. Ah, mas qual é a figura masculina para uma mãe solteira? Se o homem é a autoridade, o homem é o líder, qual é a referência para as mães solteiras da igreja? Aos homens que me escutam aqui, a referência são os homens da igreja. Você tem que chamar esse piá, esse menino, essa menina, para sair com a tua família, trazer ele, para que você seja o referencial para ele. Isso é ser igreja. Ser igreja é isso, cara. Vida na vida. Vida na vida. Compartilhar a vida. Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que está nos céus. Deus é uma experiência comunitária, Pai Nosso. Não é essa coisa individual, eu aqui. Igreja é vida na vida. E como as mães solteiras vão ter um exemplo, um referencial para os seus filhos, homens. Então, os homens da igreja têm a obrigação de convidar a sua esposa para chamar essa irmã para estar perto, conversar com ela, e ele tem esse momento com esse menino para ser o referencial desse homem, de masculinidade, de autoridade, de gente que tem autoridade, mas é gentil, é dócil. Esse poder é para se sacrificar, já se sacrificando por alguém que ele não tem responsabilidade física nenhuma. Então, aí já fica uma outra dica aí para os nossos irmãos que às vezes querem ser usado por Deus. Quantas realidades nós temos aí de mães solteiras e os caras querem ser usados no púlpito, né? Convida então esse menino para estar no teu convívio diário aí, para saber como é que um homem deve se portar, como um homem deve tratar a sua mulher, ensinando como Jesus. Porque discipulado não é tu apenas botar alguém na tua casa ali e ensinar informação. O discipulado de Jesus é vem ver nas minhas ações. Então os homens da igreja devem chamar os filhos das mães solteiras para ver como é que se ama, como é que se trata uma mulher, como é que se relaciona na vida. Então aqui fica uma outra dica aí. Também tem uma grande, às vezes, pergunta para aqueles, quando a gente vai falar sobre autoridade, como é que fica aquelas mulheres que são as líderes do seu lar, que são a figura feminina, mas também que exerce o governo da família. Então, eu penso que na nossa realidade
nós precisamos urgentemente de um grande avivamento, um grande despertar. Eu acho, e não tenho dúvida nenhuma, não só acho, tenho certeza, que o fato de nós já estar conversando sobre essas coisas, pensando seriamente sobre masculinidade e feminidade, enfim, isso já é o Senhor dando um toque aí para nós. E hoje nós temos no Brasil vários ministérios que estão fazendo já uma coisa dessa, né, Bernardo? A gente tem seguido já alguns segmentos aí, algumas coisas. A gente não concorda com tudo, a gente sabe que não há nada que seja perfeito debaixo dos céus, mas que estão fazendo uma frente aí importante, uma frente de Deus abençoadora. Alguém pode dizer assim, para que falar sobre masculinidade, para que falar sobre feminilidade, para que falar sobre essas coisas? Isso é modinha, isso aí é coisinha da hora, é ondinha. Eu queria um dia apenas dividir um pouquinho o fardo do que significa ser pastor. As pessoas pudessem ver as conversas dos gabinetes pastoral, as famílias destruídas por homens viciados em pornografia, por os homens que estão confusos por causa da cultura, de uma educação secularizada, ateia, que não ama Deus, que não aceita as escrituras sagradas, que não tem a vontade de Deus como padrão para a sua vida, não acredita nos mandamentos de Deus. Como os homens estão sendo afetados por isso. Uma confusão terrível. Então, que quando a gente vê alguns movimentos que têm alguns exageros, ok, possamos também olhar o exagero e não rechaçar o movimento por causa de um exagero ou coisa ou outra, porque se faz necessária uma voz profética para barrar a tolice dos homens. Os homens sem Deus têm estragado famílias, têm estragado igreja, têm estragado muita gente. O Mark Driscoll tem uma frase fenomenal que ele diz assim, meninos quando casam, eles não se tornam homens. Meninos quando casam, eles destroem mulheres. Meninos quando casam, não se tornam homens. Meninos quando casam, eles destroem mulheres. Então, nós precisamos pensar, e nós vivemos hoje no que a maioria dos pensadores sobre masculinidade chamam época dos homininos, né? São os homininos. Cresceram na idade, mas a mentalidade ainda não desenvolveram, a alma não se dilatou, são homens extremamente egoístas, vaidosos, prepotentes, arrogantes, viciados em toda sorte de vício, de porcaria, homens fracos. Nós vivemos, falando nossa realidade, homens fracos, homens que não sabem submeter liderança, homens que não sabem ser fiéis a uma só mulher, homens que não sabem ser líder. E a gente vive hoje homens que são controlados pelo pênis. Como vão controlar a igreja? Como vão controlar a família? Se não conseguem controlar o próprio pênis. Então é triste, mas é a grande realidade. E quando às vezes o pessoal, o Leão fala sobre sexo de uma forma às vezes muito aberta, já falaram isso para mim. Eu não tenho vergonha de falar sobre aquilo que Deus não teve vergonha de fazer. Simples assim. Então a Bíblia fala de forma tão tranquila sobre isso. Claro que a gente não vai ser leviano, vai ser menino falar sobre isso, mas essa é a grande realidade. Os homens escravizados pelo seu pênis, desgraçando vidas, vivendo para si mesmo. Que o Senhor traga arrependimento aos homens, conversão aos homens, e os homens precisam ser confrontados, e que Deus levante mais pessoas para ter esse tipo de conversa, para que esse confronto venha logo, porque assim, tu deve ter notado também, a gente já conversou sobre isso, Bernardo, nós vivemos uma época de um politicamente correto, de que não dá para ofender as pessoas, etc e tal. Os homens vivem pecando e não se preocupam em ofender a Trindade, ofender ao Senhor. E às vezes nós não falamos das verdades de Deus para não ofender Y e X. E essas pessoas estão se autodestruindo,
se auto-enganando. As pessoas são super sensíveis para as coisas de Deus. Mas para a maldade do seu próprio coração, elas são bem fortezinhas e bem levianas. Que Deus possa trazer arrependimento ao nosso coração e que essas palavras possam ter falado de alguma maneira ao coração de alguém. Amém. E tudo aquilo que a gente não conseguiu falar, o Senhor continue comunicando ao coração dos nossos queridos irmãos. Antes de passar para você, posso orar? Com certeza. Vou orar ao Eu Senhor, já ia depois pedir. quero te ouvir também, algumas ponderações. Gostaria de orar. Bendito Deus e Pai, Deus, misericórdia. Tu enviaste o Teu Filho nesse mundo e nos revelou como Deus é. Mas o Teu Filho também nos mostrou como o homem deve ser. Teu Filho também trouxe o padrão de homem, padrão, Senhor, de ser humano. E nós, ó Deus, estamos falando hoje sobre uma coisa que tem sido tão difícil, Senhor. Uma verdade que tem sido tão atacada. O diabo, os demônios, os anjos caídos, os homens rebeldes que odeiam a verdade, odeiam o evangelho, têm produzido uma cultura anti-Deus, ante a verdade do Senhor. E muitos de nossos irmãos têm sucumbido, Senhor. Estão escravizados, estão sendo tolhidos. Ó Deus, quantos homens, antes mesmo, Senhor, de crescer, de desenvolver, são tragados, ó Deus, na sua hombridade, na sua masculinidade. Mas nós nos humilhamos diante de Ti. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda os Teus filhos. Ajuda, Senhor, os Teus filhos. Os meninos, as meninas, os homens da igreja, Senhor. Ajuda a viver uma vida santa, justa, reta, dedicada ao Senhor. Que a Tua palavra tenha primazia. Que nós não venhamos seguir a onda da cultura, do tempo, da história, da filosofia atual, mas que nós possamos compreender que a nossa única regra de fé e prática é a Tua palavra, e o padrão, Senhor, para a masculinidade é Jesus Cristo. Nos ajude a ser homens como Jesus, cheio de autoridade e poder, mas poder e autoridade que era exercido em amor, em compaixão, em justiça, santidade e verdade. Meu Senhor, eu oro pelas famílias essa noite. Oro pelos pais, ajuda, ó Deus, um exército de pais se levantar, Senhor, para que abram as escrituras diariamente nos seus lares, para que Deus, para que Pai, Filho, Espírito Santo seja adorado nessa família. Senhor, que ninguém venha cultuar o Deus do futebol, que ninguém venha cultuar o Deus do entretenimento, Senhor, passando horas e horas na net, na Netflix, ó Deus, nos sites, ó Deus, de redes sociais, adorando o Senhor entretenimento, mas que tirem tempo, Senhor, para bendizer o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para aprender a verdade da palavra de Deus. Amém. Que os homens sejam encorajados, ó Senhor, a todos os dias, em todo o tempo, adorar o Senhor. Que os pais tenham sua consciência despertadas essa noite, Senhor, para instruir os seus filhos, instruir, Senhor, acerca da verdade de Jesus, da obra de Jesus, da pessoa de Jesus, da salvação de Jesus, da graça de Jesus, da verdade de Jesus. Que os pais, ó Deus, tenham mais prazer na Tua palavra, no culto, Senhor, do que ganhar dinheiro. Senhor amado, pois essa é a maior riqueza, Senhor. O maior legado que nós possamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a revelar o Senhor.
que nós possamos verdadeiramente, assim como Daniel diz, o Deus dos meus pais, ó Senhor, que nós possamos, que os homens possam entender que eles foram chamados para ter um legado. Pai, que o diabo que tem mentido para muitos homens e mulheres, para não ter filhos, para não engravidar, por causa do corpo, por causa do tempo, que filhos dão trabalho, isso é uma mentira de Satanás, Senhor. E muitos dos nossos irmãos têm acolhido isso e acalentado, sendo que o teu projeto, Senhor, é que teus filhos gerem homens e mulheres que sejam a tua imagem e semelhança, e que a tua imagem e semelhança seja espalhada neste mundo, Senhor. E é isso que o diabo mais teme, é uma cultura em que filhos cristãos venham a este mundo, salguem este mundo, iluminem este mundo, Senhor, e que toda a mentira contra a maternidade, que muitas das vezes tem infiltrado até mesmo as próprias igrejas, sejam repreendidas, meu Senhor, pois o propósito de Deus para a vida conjugal é que, acima de tudo, nós viemos honrar o Senhor, bendizer ao Senhor, gerando os filhos que temem ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entender essas coisas. Nos ajude a viver para a Tua glória. Ajuda-nos a exercer a masculinidade para a Tua glória. Ajuda os homens a viver para a Tua glória, Senhor. Assim nós pedimos a Tua bênção sobre nós nessa noite. No nome precioso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. O homem perfeito, o homem sem igual, o homem majestoso e glorioso. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Sejam homens e não tenham vergonha disso. Vistam-se como homem e não peça desculpa para ninguém. No nome de Jesus, o homem perfeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Leon, É contigo, meu irmão. A mim me resta apenas agradecer. Primeiramente a Deus pela tua vida, pela vida da Dani. Eu quero também agradecer a Deus pela vida da G, que está aqui comigo. Eu disse para ela, ela me perguntou, quer que eu fale alguma coisa? O que quer que eu fale? Eu disse para ela, vamos ver o que Deus tem para nós. Né? A gente tem uma linha de pensamento, eu passei para o Leon, e vamos ver como Deus vai dirigir isso. Eu não esperava fazer uma segunda live em cima da primeira, mas é um assunto que move o nosso coração. E eu quero, diante de Deus aqui, agradecer mais uma vez a Ele pela tua vida, porque nós temos referenciais, né? Como tu falaste, o meu sogro é o pastor João, um homem que eu admiro demais, não por ser o meu sogro, mas porque eu ando com ele há 15 anos e ele tem sido o mesmo. Aleluia. Eu honro a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que me ensinou muito, mas eu acho que Deus olhou para mim e disse assim, eu preciso colocar mais alguém perto desse cara aí para ele se ligar. E ele, quando eu vim a Porto Alegre, quando a gente veio para cá, Deus nos aproximou, nos tornou amigos. Louvo a Deus a Ele pela vida de vocês e da tua família. Vocês nos inspiram. E passada a rasgação de seda, eu agradeço aos irmãos que nos acompanharam todo esse tempo. E o pedido que eu faço, oremos uns pelos outros. Vamos ombrear essa causa. Nós precisamos mais do que nunca falar sobre masculinidade. Os nossos filhos estão sendo levados por um caminho que não é o caminho que Deus preparou para eles. E nós, eu digo nós, numa grande maioria, estamos cegos. Não estamos nos dando conta. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, como eu falei antes. E voltar às coisas simples, como tu falou todo o tempo, né? Nossos filhos, tudo que a gente fizer tem que ser...
a gente não pode medir esforços para que os nossos filhos aprendam a amar Deus. E eles só vão produzir aquilo que eles verem em nós, não o que a gente fala, mas o que a gente vive. Então eu peço que vocês nos ajudem em oração, que a gente possa mudar a história das nossas famílias e construir um legado, como tu falou, de filhos que não importa o tempo que vir, se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas eles vão poder dizer como Daniel, olhar para o céu e dirigir uma oração ao Deus dos nossos pais. Eu só quero isso para a minha vida. Glória a Deus. Poder testemunhar isso, quem sabe. Mas que Deus possa honrar vocês, aos irmãos que estão nos ouvindo. Eu creio que semana que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar a abordar a masculinidade com a participação do pastor Paulo e a Anne Gladys, que iriam ministrar no nosso retiro de casais. E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Eu oro para que a gente possa retomar os nossos encontros presenciais. E aí sim, eu quero mais uma vez convidá-los a estarem conosco e a gente vai poder falar mais sobre isso. Tem muita coisa para falar. Tu só deu uma pincelada. Deus ministrou tanto no meu coração. Legal. Eu só quero agradecer. Eu não sei se as meninas querem falar alguma coisa. Foi um prazerzão estar com vocês. Eu quero deixar a Dani também agradecer. Para mim foi um prazer. Deus abençoe. Tô morrendo de saudade de vocês, cara. Você não tem noção, meu. Esse negócio de estar afastado, assim, nossa, é difícil. É ruim. É muito ruim. Foi um prazer. Quando precisar, conta com a gente. Eu tô esperando aquele churrasco ainda. Se não der um churrasco, pode ser uma pipoca, fica tranquilão. Vai sair em nome de Jesus. E seguinte, ó, tu comentaste aí sobre tu falou para a Jeru se ela queria falar alguma coisa. Eu também conversei com a Daniela sobre isso. Como o assunto era masculinidade, era uma coisa mais voltada assim para os homens. Ela, não, pode falar mais, aquela coisa toda. Mas aqui tem um outro lado, né? Feminilidade, né? Um dia a gente pode vir aqui e ficar só escutando elas também, né? Com certeza. Assunto bem interessante de elas falarem. Eu fiquei só com a parte do boa noite. Tá certo. E eu do muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. E desculpa aí, tomar tanto tempo, né, cara? Não, eu acredito que a presença delas aqui chancela o que tu falou. E é isso aí. O que a gente falou, o que a gente tratou. Que Deus abençoe. Um abençoado final de noite aí. Um abençoado final de semana para vocês. Obrigado, Deus nos meninos aí. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Deus abençoe cada um, sua família. Ore, mulher, não desista de orar pelo teu marido. Não desista de orar pelo teu marido. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Eu sei o que eu estou falando. Deus abençoe. Em nome de Jesus a todos. Obrigado, Leon. Um abração. Abraço. Bom final de semana. Abraço, pessoal. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Um abração.